também fazer um resumo do que eu me lembro. Então faz, por favor. O que aconteceu foram, acho que, duas experiências muito fortes dele. Uma foi, ele visitou uma casa em que era um senhor que ele estava, né, ele tinha a sua esposa, quando ele estava encarnado, ele teve uma esposa que faleceu e depois ele desposou a irmã. E lá, no plano espiritual, eles estavam juntos, né? Então, esse núcleo estava junto, ele com a primeira esposa e a segunda esposa que estava se preparando para reencarnar. E aí teve toda Me uma lembro, discussão. Ah, então isso. Aí me depois lembro. houve uma outra experiência que ele foi para a Câmara de Retificação. E na Câmara de Retificação, onde ele está trabalhando, ele sentiu uma vontade de ir para a ala feminina. E aí, quando foi para a ala feminina, ele encontrou com uma jovem que ele encontrou quando encarnada, que era uma trabalhadora da casa dele. E ele, né, encarnado ali, o filho do patrão, ele teve um caso com ela, mas e isso a feriu profundamente. Então ali teve uma vida muito sofrida e foi resgatada nas câmaras de retificação. Então ele tem um diálogo com ela e diz que vai estar junto com ela como um irmão na chegada dela em nosso lar. Foi bem tocante. Eu acho que foi da semana passada, foi essa, sabe? Ele ficou muito tocado pela situação dela e por ele ter sido, também ter auxiliado em ela estar nessa situação. E aí terminou, o último capítulo foi esse, ele na Câmara de Retificação com ela. É porque eu estava procurando a parte dele na casa na casa daquele do casal não, das pessoas que estavam do senhor que era casado com duas mulheres. Casado não, compartilhavam a vida com duas mulheres. E aí, Desse aí eu me lembro. porque Glaucia, Desse- a gente repetiu num outro dia, entendeu? Ah, tá. A gente Desse aí eu terminou me lembro. repetindo. E aí, Tá, por isso que você não perdeu tanto. Aí terminou nesse que tá, o obrigado. Ismael falou. Tá. Então vamos começar aqui. Aí termina nessa parte que o Ismael falou e aí vai começar aqui. Convocados à luta. Nos primeiros dias de setembro de 1939, nosso lar sofreu, igualmente, o choque porque passara diversas colônias espirituais ligadas à civilização americana. Era a guerra europeia, tão destruidora nos círculos da carne, quão perturbadora. Era a guerra europeia, tão destruidora nos círculos da carne, quão perturbadora no plano do espírito. Entidades numerosas comentavam os empreendimentos bélicos em perspectivas, sem disfarçarem o imenso terror de que se possuíam. Sabia-se, desde muito, que as grandes fraternidades do Oriente suportavam as vibrações antagônicas da nação japonesa, experimentando dificuldades de vulto. Anotavam-se, porém, agora, fatos curiosos de alto padrão educativo. Assim como os nobres círculos espirituais da velha Ásia lutavam em silêncio, preparava-se nosso lar para o mesmo gênero de serviço. Além de valiosas recomendações no campo da fraternidade e da simpatia, determinou o governador tivéssemos cuidado na esfera do pensamento, preservando-nos de qualquer inclinação menos digna, de ordem sentimental. Reconheci que os espíritos superiores, nessas circunstâncias, passam a considerar as nações agressoras não como inimigas, mas como desordeiras, cuja atividade criminosa é imprescindível reprimir. Infelizes dos povos que se embriagam com o vinho do mal, disse-me Salustio. Ainda que consigam vitórias temporárias, elas servirão somente para lhes agravar a ruína, acentuando-lhes as derrotas fatais. Quando um país toma a iniciativa da guerra,
encabeça a desordem da casa do pai e pagará um preço terrível. Observei, então, que as zonas superiores da vida se voltam em defesa justa contra os empreendimentos da ignorância e da sombra, congregados para a anarquia e, consequentemente, para a destruição. Esclareceram-me os colegas de trabalho que nos acontecimentos dessa natureza, os países agressores convertem-se naturalmente em núcleos poderosos de centralização das forças do mal, sem se precatarem dos perigos imensos. Esses povos, com exceção dos espíritos nobres e sábios que lhes integram os quadros de serviço, embriagam-se ao contato dos elementos de perversão que invocam das camadas sombrias. Coletividades operosas convertem-se em autômatos do crime. Legiões infernais precipitam-se sobre grandes oficinas do progresso comum, transformando-as em campos de perversidade e horror. Mas enquanto os bandos escuros se apoderam da mente dos agressores, os agrupamentos espirituais da vida nobre movimentam-se em auxílio dos agredidos. Se devemos lastimar a criatura em oposição à lei do bem, como mais propriedade devemos lamentar o povo que olvidou a justiça. Logo após os primeiros dias que assinalaram as primeiras bombas na terra polonesa, encontrava-me ao entardecer nas câmaras de retificação, junto a Tobias e Narcisa, quando inesquecível clarim se fez ouvir por mais de um quarto de hora. Profunda emoção nos invadira a todos. É a convocação superior aos serviços de socorro à terra, explicou-me Narcisa bondosamente. Temos o sinal de que a guerra prosseguirá, com terríveis tormentos para o espírito humano, exclamou Tobias inquieto. Embora a distância, toda a vida psíquica americana teve na Europa a sua origem. Teremos grande trabalho para preservar o novo mundo. Vou só fazer um questionamento. Nosso lar ele é muito próximo à Terra, não é isso? E essas guerras que acontecem aqui nunca pararam. Assim, tem as proporções, mas nunca pararam. Então, eles vivem em constante alerta, não é isso ou não? Eu acredito que sim, Sani. Eu acredito que sim, que né, tem várias guerras e que os núcleos do planeta todo acabam auxiliando. Né, por exemplo, eu vou dar um exemplo do sábado, que a gente está lendo o livro A Transição Planetária, que está na parte em que houve o tsunami. Então, no momento em que houve o tsunami, as colônias do mundo todo, já que ali foi em grandes proporções uma quantidade de desencarnes muito grandes, então no mundo todo várias colônias elas começaram a realizar trabalhos de radiação e de envio de vários voluntários que se juntaram a equipes para auxiliar esse resgate de espíritos em massa. Então ali na Europa estava começando uma guerra de grandes proporções que ia ter muito desencarne e muita necessidade de auxílio, inclusive para aqueles que não desencarnaram, mas estavam em plena guerra, né? Porque acaba repercutindo em muitas pessoas e, além dos desencarnes, um padrão vibratório, ele abaixa muito e repercute em todo o planeta. Então, todas as colônias, elas ressentem. E eu imagino que isso está acontecendo o tempo todo, né? Lá
na Ucrânia, em regiões do Oriente Médio, tem vários núcleos, eles estão constantemente sendo solicitados para auxiliar. Aí só para, né, finalizar, nos nossos trabalhos de terça-feira, né, na época que o meu pai era vivo e que continua até hoje, né, a Vânia pode até também falar sobre isso, foi solicitado que sempre no final fosse feito um trabalho lá no Oriente Médio, naquela região. Então a gente sempre fazia um trabalho lá de auxílio àquela região. Então eu acho que isso está acontecendo o tempo todo, né? Talvez esse da Europa, por ser assim, foi em uma escala muito grande e acabou que tocou o André Luiz e a Colônia, mas acho que isso é uma preocupação que deve estar o tempo todo. Eu acredito, né? Não sei como é que é de fato. Eu acho que seja assim também. A clarinada fez-se ouvir com modulações estranhas e imponentes. Notei que profundo silêncio caiu sobre todo o ministério da regeneração. Atento à minha atitude de angustiosa expectativa, Tobias informou: quando sou o clarim de alerta, em nome do Senhor, precisamos fazer calar os ruídos de baixo, para que o apelo se grave em nossos corações. Quando o misterioso instrumento desferiu a última nota, fomos ao grande parque, a fim de observar o céu. Profundamente comovidos, vi inúmeros pontos luminosos, parecendo pequenos focos resplandecentes longínquos, a liberar-se no firmamento. Esse clarim, disse Tobias, igualmente emocionado, é utilizado por espíritos vigilantes, de elevada expressão hierárquica. Regressando ao interior das câmaras, tive a atenção atraída para enormes rumores provenientes das zonas mais altas da colônia, onde se localizavam as vias públicas. Tobias confiou a Narcisa certas atividades de importância junto aos enfermos e convidou-me a sair para observar o movimento popular. Sani, deixa eu só fazer um comentário bem breve que eu achei curioso nessa parte dos clarins, né? Quando Tobias fala, esse clarim é utilizado por espíritos vigilantes de elevada expressão hierárquica. Eu achei interessante esse aspecto do clarim ali no nosso lar, porque é muito comum a gente escutar a expressão, né? Já começaram a se tocar os clarins, né? O processo da regeneração, da mudança vibratória do planeta, ele está acontecendo, os clarins começaram a tocar. Tanto que a própria editora, o Clarim, né, que é bem antiga, antes mesmo do livro Nosso Lar, né, ainda na época de Caibar Schutel, chamado Clarim. E na Umbanda a gente vê muito essa expressão também, né? Então os caboclos de Ogum tem vários pontos que tem essa expressão de tocar os clarins falando sobre a chegada deles, sobre os trabalhos que vão ser feitos e esses clarins que tocam. Eu achei bem curioso essa parte aqui em Nosso Lar. Bem bonito, né? Vou continuar então. Chegados aos pavimentos superiores, de onde nos poderíamos encaminhar à Praça da Governadoria, notamos imenso movimento em todos os setores. Identificando-me ao espanto natural, o companheiro explicou: estes grupos enormes dirigem-se ao Ministério da Comunicação, à procura de notícias. O clarim que acaba de soar só vem até nós em circunstâncias muito graves. Todos sabemos que se trata da guerra, mas é possível que a comunicação nos forneça algum detalhe essencial. Observe os transeuntes. Ao nosso lado vinham 2 senhores e 4 senhoras em conversação animada. Imagine, dizia um, o que será de nós no auxílio? Há muitos meses consecutivos, o movimento de súplica tem sido extraordinário.
Experimentamos justa dificuldade para atender todos os deveres. E nós, com a regeneração? Objetava o cavalheiro mais idoso. Os serviços prosseguem consideravelmente aumentados. No meu setor, a vigilância contra as vibrações umbralinas reclama esforços incessantes. Estou aliviando o que virá sobre nós. Estou avaliando o que virá sobre nós. Tobias segurou-me o braço, de leve, e exclamou: adiantemo-nos um pouco. Ouçamos o que diz os outros grupos. Aproximando-nos de dois homens, ouvi um deles perguntando: será crível que a calamidade nos atinja a todos? O interpelado, que parecia portador de grande equilíbrio espiritual, replicou sereno: de qualquer modo, não vejo motivo para precipitações. A única novidade é o acréscimo de serviço, que no fundo constituirá uma bênção. Quanto ao mais, tudo é natural, ao meu ver. A doença é mestra da saúde, o desastre da ponderação. A China está sob a metralha há muito tempo e não mostrou você ainda qualquer demonstração de assombro. Mas agora, objetou o companheiro desapontado, parece que serei compelido a modificar meu programa de trabalho. O outro sorriu e ponderou. Elvésio, esqueça o meu programa para pensar em nossos programas. Atendendo a novo gesto de Tobias, que me reclamava atenção, observei 3 senhoras que iam na mesma direção à nossa esquerda, verificando que o pitoresco não faltava igualmente ali, naquele crepúsculo de inquietação. A questão impressiona-me sobremaneira, dizia a mais moça. Por que Everardo não deve regressar do mundo agora? Mas a guerra, disse uma das companheiras, ao que parece, não alcançará a península. Portugal está muito longe do teatro dos acontecimentos. Entretanto, indagou a outra companheira do trio. Por que semelhantes preocupações? Se Everardo viesse, o que aconteceria? Receio, esclareceu a mais jovem. Que ele me procure na qualidade de esposa. Não o poderia suportar. É muito ignorante e de modo algum me submeteria a novas crueldades. Tola que és, comentou a companheira. Ouvidaste que Everardo será barrado pelo umbral? Ou coisa pior? Tobias sorriu e informou. Ela teme a libertação de um marido imprudente e perverso. Decorrido longos minutos em que observávamos a multidão espiritual, atingimos o Ministério da Comunicação, detendo-nos ante os enormes edifícios consagrados ao trabalho informativo. Milhares de entidades acotovelavam-se aflitamente. Todos queriam informações e esclarecimentos. Impossível, porém, um acordo geral. Extremamente surpreendido com um vozerio enorme, vi que alguém subira a uma sacada de grande altura, reclamando a atenção popular. Era um velho de aspecto imponente, anunciando que, dentro de 10 minutos, far-se-ia ouvir um apelo do governador. É o ministro Esperidião, informou Tobias, atendendo-me a curiosidade. Serenando o barulho, daí a momentos ouviu-se uma voz do próprio governador, através de numerosos alto-falantes. Irmãos de nosso lar, não vos entreguei a distúrbios do pensamento ou da palavra. A aflição não constrói, a ansiedade não edifica. Saibamos ser dignos do clarim do Senhor, atendendo-lhe à vontade divina no trabalho silencioso em nossos postos. Aquela voz clara e veemente, de que falava com autoridade e amor, operou singular efeito na multidão. No curto espaço de hora, toda a colônia regressava à serenidade habitual. Eu vou só fazer um comentário nessa parte que a gente leu.
é muito interessante a gente ver em nosso lar, né? Porque como ele é uma colônia muito próxima à- da Terra, que acabam abrigando espíritos que ainda estão muito ligados a essas características aqui do plano físico. A gente vê como cada pessoa ali no nosso lar vai recebendo a situação, né? Então, um está preocupado com o aumento do programa de trabalho dele. Opa, vai aumentar, a gente já está sobrecarregado. É quase que uma ideia mesmo de servidor público, né? Como a gente tem aqui no plano físico. Então são características muito próximas, muito próximas. A outra está preocupada com a vinda do marido. E, e aí eu fico imaginando todo esse processo nos seus vários planos, né? Tanto nos planos mais densos, mesmo em núcleos de auxílios nos mais densos, e nas colônias acima, né? Então nas colônias acima eu já acredito, quer dizer, né, acredito plenamente que é bem diferente. Eles já começam a observar aquilo tudo como, né, qual é o nosso papel no auxílio, nos trabalhos que o mundo maior está realizando para essa situação, para tirar, né, para auxiliar o máximo possível, como ensinamentos, como formas de auxílio aos que necessitam. E tem um livro, que esse é um livro que eu ainda quero ler, eu não li, mas é muito bem recomendado por uma amiga nossa, né, a minha da Vânia, que é a Elizabeth. Ela é uma leitora voraz, e tem um livro que se chama O Segundo Grande Elo, que ela disse que foi o melhor livro da vida dela, um livro espírita. Ela falou que já leu, e é um livro grosso. Ela falou que, né, ela já leu aquele livro 2 vezes, e uma vez ela emprestou, a pessoa não devolveu, ela comprou de novo para ter aquele livro, e aí eu comprei e dei para minha mãe esse livro, né, O Segundo Grande Elo. A minha irmã Leila, ela leu e falou que é um livro espetacular. O que é esse livro, O Segundo Grande Elo? Ele conta o trabalho de um grupo de espíritos que foram, né, que auxiliaram na Segunda Guerra. Então, vai contando vários trabalhos que foram feitos por esse grupo em auxílio durante a Segunda Guerra. Ela falou que é um livro sensacional, porque começa a se perceber toda a trama, como que o mundo maior vai trabalhando, como que eles vão auxiliando, fazendo os amparos e auxiliando determinadas pessoas chaves. Então, para clarear sobre esse processo da Segunda Guerra e sobre questões ligadas a essas guerras que acontecem no planeta, essas calamidades. Ela diz que é muito interessante para entender, sabe? Então fica aí também esse convite para quem quiser. Eu não li ainda, mas ele está com um dos livros que eu quero ler para entender melhor como que é essa dinâmica do plano espiritual, porque acaba que, uma vez entendendo, a gente também acaba auxiliando nesse processo, né? Porque o ponto principal é não entrar no nível da ansiedade e do julgamento, e sim auxiliar, elevando o padrão mental de todos os envolvidos, de todos os lados, de todos os seres. Esse que é o nosso papel principal nessas situações, né? Assim, fazermos parte da solução e não parte do problema, né? Que acaba complicando mais ainda o trabalho do mundo maior. Então é isso. Vou continuar mais um pouquinho. A palavra do governador. Para o domingo imediato à visita do Clarim, prometeu o governador a realização do culto evangélico no Ministério da Regeneração. O objetivo essencial da medida, esclareceu Narcisa, seria a preparação de novas escolas de assistência no auxílio e núcleos de adestramento na regeneração. Precisamos organizar, dizia ela, determinados elementos para o serviço hospitalar urgente. Embora o conflito se tenha manifestado tão longe, bem como exercícios adequados contra... Peraí, que eu estou lendo tudo errado. Precisamos organizar, dizia ela, determinados elementos para o serviço hospitalar urgente, embora o conflito tenha se manifestado tão longe, bem como exercícios adequados contra o medo.
Contra o medo, acrescentei admirado. Como não? Objetou a enfermeira atenciosa. Talvez estranhe, como acontece a muita gente, a elevada percentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura, por alojar-se nas cidadelas da alma, atacando as forças mais profundas. Observou-me a estranheza e continuou. Não tenha dúvida. A governadoria, nas atuais emergências, coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições da enfermagem. A calma é garantia do êxito. Mais tarde, compreenderá tais imperativos de serviço. Não encontrei argumento de contestação para retrucar. Na véspera do grande acontecimento, tive a honra de integrar o quadro de cooperadores numerosos no trabalho de limpeza e ornamentação natural do grande salão consagrado ao chefe maior da Polônia. Sani, já que tá chegando no finalzinho, deixa eu só falar essa questão do terror e do medo, porque é tão atual. Como que isso prejudica a estrutura psíquica tanto da pessoa quanto da coletividade. E eu achei muito interessante esses exercícios contra o medo. E me lembrou de ontem, quando a gente conversou sobre a coragem. Né, então é um tema que a gente pode levar aí para as nossas reflexões internas, para as nossas introspecções, e o aspecto da coragem e dos pontos que nós temos medos para trabalharmos, criarmos os nossos próprios exercícios para fortificar a coragem em nós. É bem interessante essa parte, porque é aquilo que você mesmo falou, né? Porque o nosso lar seria um ponto aqui no Rio de Janeiro, mais ou menos, né? Localizado. Mas como todas essas colônias se unem na hora de uma guerra de tal proporção, né? E mesmo eu acho que essas outras guerras que vão acontecendo, vários voluntários das colônias vão para esses locais, né? Bom.